Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e você sabe que estamos abordando já diversas questões, estamos já mais da metade do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei da adoração. Adoração, sim, existe essa lei da adoração existe sim. E para você conhecer um pouco melhor, você poderá acessar inclusive os programas anteriores, onde nós já iniciamos todo esse tema. E tudo isso é muito bonito. Você vai ver na nossa entrada a questão de nós sabermos, né? Nós já falamos inclusive a respeito disso na prece, quando falamos sobre esse tema, que na prece nós podemos pedir, agradecer e louvar. E a lei de adoração também vai abordar um pouco dessas questões, porque a importância da adoração, o que é isso e o que toda essa espiritualidade está abordando especificamente neste capítulo. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Essa é uma oportunidade muito boa para podermos trabalhar aquilo que representa a nossa ligação com a divindade. Compreendendo que isso se trata de uma lei, essa lei, quando nós a conhecemos, permite que nós saibamos como nos comportar, de que forma nos ligarmos a Deus, e às vezes tirar aquele padrão ritualístico mentiroso, porque muitas vezes as pessoas fazem sinais, participam de cerimônias mecanicamente, repetem frases que estão sendo escritas para você ler e acha que isso é tudo o que se precisa fazer para falar com Deus. Então, na doutrina espírita, nós encontramos um outro processo, aquele mesmo que Jesus ensinou como falar com Deus, autenticamente, isolados ou em coletividade, mas de uma forma espontânea e sincera. Por isso existem sim recomendações que nos ajudarão a ter esse contato com a divindade de uma forma muito melhor. E é isso que na lei de adoração que nós estamos abordando aqui, nós vamos encontrar. Então a Solange vai começar conosco com o primeiro slide, que é aquele que está ilustrando esta lei de adoração. Vamos ver? Aí vocês já estão vendo nessas belas imagens, a imagem central como representação da luz divina, dessa harmonia, essa beleza, essa emanação divina sobre todos nós. E depois acompanhando as mãos que estão unidas, solicitando, pedindo o amparo divino, do lado esquerdo, do seu lado direito, você vai ver as mãos postas como alguém que está a agradecer, a se conectar com a divindade, e na parte de baixo, as pessoas com os braços abertos, agradecendo a todas essas belezas, louvando a Deus, a todas essas belezas que nós podemos desfrutar aqui na Terra. Esse louvar que está se referindo, Solange, está nas duas imagens de baixo, representando a nossa ligação com a terra, a planta que cresce, o alimento que vem da vida, as nuvens que trazem a chuva, o sol que traz o calor, tudo isso são maneiras de nós agradecermos ao Criador. Então, por essas imagens que você está vendo, nós temos o quê? O foco divino representado poeticamente por essa escada de nuvens. E à esquerda, o pedido, à direita superior, a oração da nossa gratidão, e embaixo os dois que estão agradecendo e louvando as belezas da natureza. Então, são imagens para simbolizar aquilo que a lei de adoração representa para nós. Então agora, depois de nós voltarmos a ver essas imagens tão tocantes, nós vamos para o primeiro slide de hoje, que vai falar de uma coisa interessante na pergunta 667 do Livro dos Espíritos. Vamos ver? Vamos lá. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Veja só, politeísmo, que é a união de duas palavras, teísmo, que é a nossa crença em Deus, e poli, que é a multiplicidade. Então, a pergunta que Kardec faz é, por que aquelas religiões que acreditam em muitos deuses,
que fazem deuses de todas as coisas, da natureza, dos animais, que utilizam os nomes mais variados para representar divindades de todos os padrões. Por que que elas são as mais antigas, as mais difundidas ao longo da história humana, apesar de serem falsas? É a pergunta de Kardec. Kardec não dá moleza para os espíritos. Kardec, como está querendo dizer? Vocês estão dizendo que o monoteísmo, aquela coisa de louvar a Deus, mas veja só, desde que o homem é homem, ele adora a chuva, o trovão, o raio, o fogo. Depois, os politeístas nas diversas religiões antigas, com outras divindades. E como é que vocês explicam isso? Apesar de ser falsa, por que tanta gente, sempre na história humana, se relacionou com a divindade através de múltiplos deuses? Agora então, Kardec botou os espíritos na parede. Vamos ver como é que os espíritos saem disto? Vamos ver a resposta. O pensamento de um Deus único não poderia ser, no homem, senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência. E, desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural, e daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos, não havia senão um passo. Até aí, veja só, nós estamos vendo que os espíritos estão explicando como que a natureza humana, ainda despreparada para compreender as realidades da divindade, buscou representar essas forças que eram maiores do que ele, dando a cada uma dessas situações o status de uma divindade. Nós vamos ver um período fetichista da história do desenvolvimento antropológico, em que o homem acredita que todas as coisas que são maiores do que ele são consideradas deuses, e que estarão determinando o seu destino. Então ele precisa do sol, precisa da chuva, precisa do vento, precisa do claro, do escuro. Então, para cada uma dessas forças que ele não domina e que ele não compreende, ele se sentia inferior, frágil. E isso faz com que o homem, naquela condição, eleja, na sua maneira de interpretar as coisas, para cada uma dessas forças, uma divindade específica. E isso os espíritos estão informando nessas duas primeiras partes da resposta à pergunta de Kardec. Mas nós vamos ver ainda o slide que na sequência termina a resposta dos espíritos. A Solange vai ler para nós. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Ou seja, nós vemos que, mesmo entre aqueles homens que tinham aquele tipo de pensamento, sempre houve homens mais esclarecidos, homens que raciocinavam sobre essa impossibilidade de como que pode ser tantos deuses cuidando da criação, cuidando de todas as coisas. Havia vamos dizer assim, uma confusão, um excesso, esses deuses, isso não poderia ser obra de diversos deuses, ou que tudo aquilo que os homens achavam que eram divindades. Então esses homens já tinham uma noção de que havia um Deus responsável, um Deus mais elevado que coordenava todo esse processo, um Deus único. Essa visão, inclusive, apesar de na Grécia nós encontrarmos vários deuses, nós vamos ter sempre, já no tempo dos antigos, a visão de Zeus, que coordenava todas as coisas. Mas com o avanço do raciocínio, com o amadurecimento dessa noção lógica, os homens mais cultos e mais preparados espiritualmente de cada época, apesar da coletividade estar atribuindo a diversos deuses
cada uma das ocorrências da natureza, estes homens sabiam que é impossível governar todas as coisas, cada um fazendo a sua vontade. Esse era um dos problemas da agiologia grega. Os muitos deuses entravam em conflito. Na história da mitologia grega, nós vamos ver deuses, alguns passando a perna nos outros, outros roubando o poder dos outros, outros se unindo aos humanos para fazer filhos. Ou seja, uma bagunça. Porém, se isso é uma noção alegórica para os mais sábios, para o povão resolvia os seus problemas. E também, ao chegarmos na civilização romana, nós vamos encontrar inúmeros deuses com seus diversos templos, coisa que também no Egito existia. Porém, há por detrás aqueles que já sabem que há uma unidade que governa todas as coisas. E esta unidade, aos homens mais esclarecidos, era justamente aquela que representasse a força soberana, aquela que dirigia tudo. De onde então vai surgindo com o amadurecimento do pensamento essa ideia monolítica, coesa, de um único Deus, fazendo com que todas as leis funcionem. E obviamente, as entidades inferiores à divindade cooperando para que tudo se estruture, para que tudo funcione. Então os espíritos estão dizendo que isto que Kardec está apontando, que era uma verdade, foi em função da deficiência de compreensão dos homens daqueles períodos, mas dos homens vulgares, da grande massa. Enquanto que já naquele período, naqueles tempos antigos, alguns homens já faziam ideia dessa unidade. Né, Solange? É isso mesmo. E eu me lembro, André, também de um livro bonito falando sobre essa questão da mudança da divindade, do politeísmo para o monoteísmo. Tem um livro muito bonito do Lúcio, se chama Os Rochedos são de Areia, onde narra uma situação em que o faraó, Amenhotep, se não me engano, Akhenaton, ele procura já, com aquela visão do Deus Sol, de um Deus único, ele procura unificar os deuses. E é uma história muito bonita que Lúcio nos conta através da mediunidade de André Luiz Ruiz. É uma obra muito bonita, se você quiser se aprofundar, conhecer um pouco desse período. E naturalmente, essa civilização egípcia, na época, governada e comandada por Akhenaton, ela passa por uma crise muito grande, porque é uma ruptura de todas as tradições ancestrais, onde muitos deuses, muitos sacerdotes, todos eles disso faziam um negócio de vida, quando Akhenaton elege um Deus superior a todos e impõe a todo o Egito a necessidade de se submeter ao deus Ra, Amon-Ra. E, é claro, é o faraó que manda, mas nem todos os sacerdotes fazem o que ele pede. Alguns fingem, alguns aceitam para fazerem de conta que estão apoiando, mas por debaixo vão solapando, vão induzindo a população ignorante a terem medo dessa outra visão. Mas era o primeiro esforço que nós temos notícia de se concentrar em um único Deus, a reverência, a nossa ligação. E, obviamente, encontrou todos os obstáculos que nós conhecemos e que Lúcio relata nesta obra tão bela, uma das obras mais bonitas que o Lúcio escreveu e que você poderá acompanhar caso tenha interesse nesse assunto, nesta época, que é o livro Os Rochedos São de Areia, editado pela editora Ide, da cidade de Araras. Mas nós vamos dar continuidade, porque apesar de estarmos hoje trabalhando com apenas duas questões, nós vamos ter opinião de Kardec abordando esses temas para a nossa reflexão. Vamos então à pergunta 668, na sequência dessa que nós já lemos. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Veja que pergunta inteligente que Kardec está fazendo. Ele reconhece que a realidade da intercomunicação entre homens e almas é um fenômeno
milenar, é um fenômeno da natureza humana. Desde que o homem é homem, lá na caverna, ele já estabelece contato, conexão com essas forças sublimes, essas forças superiores, ou essa dimensão imaterial. Então Kardec, tendo essa afirmação que a doutrina espírita oferece, de que os homens sempre estiveram em uma correlação com entidades invisíveis e que eventualmente se manifestavam ora aqui, ora lá, ensinando coisas, fazendo a pessoa sonhar ou dando provas da sua existência, ele pergunta se essa fenomenologia dos espíritos com os homens não ajudou a mente humana a imaginar que, de verdade, ao invés de um único Deus, haviam muitos, cada um fazendo alguma coisa, cada um se manifestando de alguma forma. Nós vamos ver, por exemplo, citando a Grécia novamente, que os homens daquele tempo, os líderes, os que tomavam conta da evolução de suas comunidades, eles iam ouvir os oráculos, através de médiuns que eles chamavam de pitonisas, ou de pessoas que eram representantes dos seres imateriais, que ficavam em alguns cenáculos específicos, às vezes dentro de ambientes tomados por gases sulfurosos, que muitos dos estudiosos atuais dizem que induziam a alucinações. Ou seja, a relação dos gregos com os seres desencarnados vem de longa data. A mesma coisa vamos encontrar entre os egípcios, entre os romanos. Eles também tinham ligações com os seres de outras vibrações, de outras dimensões, faziam contatos com estes seres. Mas vamos encontrar entre os hebreus. Os hebreus vão pesquisar o que os espíritos desejam. A pitonisa de Endor, que está lá no Velho Testamento, no livro de Samuel, vai ser chamada por Saul a trazer Samuel do túmulo para ouvir-lhe a informação que o próprio Saul tinha proibido aos homens de Israel que fossem em busca desses fenômenos. E então a pitonisa de Endor, que está lá na Bíblia, ela se manifesta ao rei disfarçado e diz a ele: você está querendo que eu infrinja a lei para depois você me matar, porque eu estou infringindo a lei? E ele, descoberto por estar diante de uma pessoa que tinha conhecimentos esotéricos, vamos dizer assim, diz: você pode fazer todo o processo que nada vai te acontecer, eu garanto a você. E então, depois da garantia do rei, que agora fora descoberto pela própria médium, ela diz que vê sair lá de baixo um ser que fora invocado, e que era o rei que havia morrido, e que vem responder ao rei atual sobre as questões ligadas aos seus desejos de expansão, de guerras. Então você vê que também lá na época, antes de Cristo, nas escrituras bíblicas do Velho Testamento, vão ser encontradas estas realidades. A realidade da transcendência, da ligação dos espíritos com os homens e da utilização de veículos mais sensíveis, como pessoas que tinham poderes até então chamados sobrenaturais, de entrarem em comunicação, de sentirem, de verem, de ouvirem, de terem sonhos. E isso gerou, inclusive, na época mais moderna, aqueles trágicos eventos, seja da Inquisição, quando as pessoas eram acusadas de bruxaria, seja no período mais moderno, da caça às bruxas mesmo, que nós temos em Salem, que temos na Europa, quantas eram acusadas de feitiçaria e morriam na fogueira, aquelas que faziam as pesquisas da alquimia para buscar a pedra filosofal. Tudo isso na história humana estava envolto nesse halo de mistério que ligava os seres a essas outras dimensões. Portanto, Kardec faz essa pergunta lastreado em um grande histórico de eventos, e ele quer então perguntar aos espíritos: será que
Essa potencialidade humana, essa força de conectarmos com o mundo invisível, não ajudou a mente dos povos da época a pensar que havia então deuses variados que respondiam, segundo os seus interesses, aos grupos que os consultavam? Que pergunta inteligente, não é? Que pergunta profunda. E agora a gente vai ver a resposta que os espíritos dão a essa indagação. Vamos lá? Sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles. E é por isso que, quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte. Então aqui nós vemos que, sem dúvida, como André disse, todos esses fenômenos fizeram com que os homens acreditassem que eventualmente havia diversos deuses. Mas, aqui como a resposta segue adiante, quando um homem se distinguia, né, naquela massa por algo que era desconhecido dos demais, por algo que que as pessoas não compreendiam, por exemplo, esses fenômenos mediúnicos que o André citou, que na verdade eram fenômenos mediúnicos, esses médiuns antigos, né, que eram intérpretes da espiritualidade, eles como tinham um poder além da normalidade, além das pessoas comuns, eles acabavam sendo endeusados por isso, se transformavam deuses, principalmente depois da sua morte, por causa dessa capacidade. Isso aconteceu. E é interessante que a gente observe isso, Solange, porque os homens de então, por desconhecerem as leis da natureza, eles acreditavam que aqueles seres que tivessem poderes mais exuberantes eram realmente representantes dessas forças. E isto gerava neles uma situação muito assim, temerosa. Quando eles podiam, eles se livravam dessas pessoas, mas quando não podiam, eles se aliavam a elas. Há uma história muito interessante, que não tem nada a ver com mediunidade, mas que envolve o conhecimento. Há uma história, se não me engano, na vida de Cristóvão Colombo, que tinha a noção de que em determinado dia do ano, em determinado horário, ia haver um eclipse, como esse que aconteceu agora há pouco tempo. E ele disse que as pessoas que estavam se revoltando contra ele estariam submetidas ao poder que ele tinha e que ele faria o sol desaparecer para que as pessoas vissem como ele era poderoso. E então os indígenas da região, que eram insubmissos, tendo recebido essa ameaça, dizendo que em tal dia, em tal horário, ele ia fazer o sol sumir, quando de verdade acontece esse eclipse, que já era conhecido do almirante, por causa das posições das estrelas, dos fenômenos celestes, na verdade começam a vê-lo como um poderoso homem, que devia ser obedecido, que tinha que ser cultuado. E com isso ele consegue aquilo que ele precisava, da participação amistosa destes povos, com receio de que ele fizesse o sol desaparecer para sempre. Não é? Veja só. Naturalmente, ele não está usando um fenômeno mediúnico, mas há muitas pessoas que, possibilitando-se em conversar, em sentir a presença espiritual, tendo lampejos que demonstrem circunstâncias envolvendo a vida de pessoas que ele não conhecia, mas que ele pode revelar, ficam então, assim, vistas como seres muito importantes, muito especiais. E aqui, na resposta, Kardec faz uma referência, uma pergunta 603, põe de novo na tela o último slide, vocês vão ver lá e olha lá. Olha, sem dúvida, porque os homens chamando Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles. E é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio, ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus que se lhe rendia um culto depois de sua morte. E aí ele manda para a pergunta 603.
A pergunta 603 nós já estudamos há um tempo atrás. Kardec está tratando dos espíritos dos reinos animais. E ela é a seguinte, olha, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? É a pergunta. E a resposta é esta aqui. Não, lá o homem é um Deus para eles. Como no passado, os espíritos foram deuses para os homens. Ou seja, já lá na pergunta falando dos reinos, os espíritos já estão afirmando que no passado também esses espíritos que tinham esse poder de adivinhar, de dizer as coisas, de preparar as pessoas para o que viria, também eram tidos como deuses para os homens ignorantes daquele tempo. Isso é uma coisa muito interessante, porque até hoje há pessoas que se valem de certos potenciais mediúnicos que são ignorados pelos outros para justamente impressionar, ou para obter vantagens, ou para fazer prognósticos, o que nós encontramos constantemente em nossa sociedade, os ledores de sorte, os opinadores sobre o destino dos outros, sempre procurados para dizer a você tudo o que você quer saber. Tem aqueles cartazes em postes, em paredes, telefone no número tal, vidente fulana de tal, diz tudo o que você quer saber. Será? Como é a vidente? O povo fica assim, ela sabe, ela vê. E aí ficam endeusando essas pessoas. Que outra coisa não estão fazendo, senão mercantilizando um potencial que não deveriam estar fazendo para ganhar dinheiro, ou estão embalcando, estão enganando, estão iludindo, estão adivinhando, estão usando a boa-fé dos consulentes para fazer essas pessoas ficarem dependentes dele psicologicamente. Por isso é que é importante você ter conhecimento. E o conhecimento faz com que aquilo que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos espíritas não leem, não dão atenção, não se ocupam, estariam se protegendo se fosse uma coisa vista com olhos de inteligência, com olhos racionais. Kardec está dizendo, o primeiro controle que se deve ter nas comunicações dos espíritos é, sem dúvida, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria manifesta em contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada por respeitável nome, toda ela deve ser rejeitada. Rejeitada. Eu conheço casos de pessoas que vão em centros espíritas, que o mentor falou que segunda, quarta e sexta tem que ir com uma cor, na quinta, sexta e sábado tem que ir com outra. Conheço lugares em que o mentor diz que na reunião pública, homem tem que sentar de um lado e a mulher tem que sentar do outro lado no salão. É verdade. Mentores que dizem, entre aspas, que na hora de aplicar o passe, o homem tem que aplicar passe no homem e a mulher tem que aplicar passe na mulher. De onde saiu isto? É a total ignorância do que é o sentido vibratório, o sentido da doação de energia. Isso é a manifestação do preconceito, daquela postura sexista de que, se o homem sentar do lado da mulher durante o culto, pode ser que ele se insinue, ou na hora do passe, pode ser que ele tenha uma conduta inadequada. Mas quem está na casa espírita está lá para isto? Então não devia estar lá, e os dirigentes que estão lá deveriam estar vendo isso e avaliar as pessoas, e dizer a elas, você não pode agir desse modo. Não é pura e simplesmente dizer, o mentor falou. Mentor falou o quê? Mentor não se mete em hora que começa o trabalho, em hora que acaba, não se mete que roupa você vai usar, tem que usar branco. Quem disse isso? Por que você aceita? Porque não presta atenção no que a introdução do Evangelho está ensinando. Não há nenhum tipo de justificativa para esse comportamento.
Mas muitas pessoas dizem, foi o mentor da casa pediu isso. Então, essa situação só existe e só sobreexiste nas instituições que não têm pessoas responsáveis por estudar as leis do universo que a doutrina espírita nos traz e questionar as perguntas ou as posições do mentor. O mentor tem que se meter nisso? Não, o mentor não tem que se meter. O mentor sabe o que vai ser feito. Nós temos que cuidar das vibrações, não da cor da roupa. Não de tirar sapato, não de ficar estralando o dedo. Isso não é conta do mentor. E o mentor que se meta nessas coisas tão mundanas, na verdade não é um bom espírito. Então é preciso ter noção que a doutrina espírita nos dá, quando estudamos, de que estas coisas não vêm de espíritos elevados. E nós estamos vendo que antigamente era muito fácil ludibriar as pessoas incautas, ignorantes, porque elas não conheciam estas leis. E é óbvio que na ignorância muitas pessoas acendiam faroletes para endeusar médiuns, como até hoje costumam fazer, inclusive em alguns que fizeram aí aconselhamentos para mostrar às pessoas que deveriam se comportar de uma certa forma e aceitar determinados procedimentos experimentais, e que agora esses mesmos indivíduos que aconselharam isto estão vendo os tais procedimentos que as pessoas foram induzidas por eles mesmos a adotarem sendo contestados e sendo suspensos por serem maléficos. E aí, o que vão dizer? Que foi o espírito burlão? Então, e você que fez o que você achou que o fulano de tal, o líder religioso, também fez e mostrou fotografia dele fazendo e você foi atrás? Por que você não usou o raciocínio? E agora, as consequências não são só para quem fez, que foi lá mostrar que era bonzinho, são para todos os que seguiram esse caminho. Por isso, queridas irmãs, é importantíssimo que nós observemos que nós não devemos mais agir com essa mente invigilante, dependente do que os outros fazem. Nós temos que ir atrás de compreensão, de entendimento. Por isso que é uma lei. Agora nós vamos ver Kardec comentando, se a Solange quiser comentar mais alguma coisa. Perfeito. Tem um comentário bastante longo de Kardec que nós vamos aqui explorá-lo. Vamos ver? A palavra de Deus aos antigos tinha uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhes a existência de seres incorpóreos, agindo como potências da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Vejam só aqui, deixa na tela mesmo esse slide. Nós vamos ver ali, olha. Antigamente, a palavra de Deus tinha uma acepção muito ampla. Tanto é que Moisés diz os 5 livros que ele próprio escreveu que foram induzidos por Deus. Deus é que escreveu, para que o povo seguisse sem questionamento. Não era como nos nossos dias. A palavra Deus, a personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, dada a todo ser colocado fora das condições da humanidade. Tudo vem de Deus, o que você não entende é de Deus. Ora, estando as manifestações espíritas, que hoje são chamadas assim, revelando a eles a existência de seres incorpóreos atuando, como se fossem as potências da natureza, obviamente eles chamariam isso também de deuses. Como nós hoje, por conhecer a sua origem, chamamos de espíritos. Kardec continua no slide seguinte. É uma simples questão de palavras, com a diferença de que, na sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, eles lhes elevaram templos e altares muito lucrativos, enquanto que para nós eles são simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre. E aí estamos vendo como que, desde antigamente, a interferência do interesse econômico
fazia com que aqueles que eram os responsáveis pelos templos, pelos altares, cultivassem essa psicologia da superioridade, de eles estarem sendo as pontes entre o invisível e o desconhecido, e os pobrezinhos que iam lá pedir ajuda. Então, com base nisso, tornando-se um ritual, uma cerimônia, nós vamos vendo que eles conseguiram muitas vantagens. Agora, para nós, estes seres não são nem divinos, nem superiores. Eles apenas estão em uma outra dimensão. Cada um deles tem o seu grau evolutivo. E para nós, portanto, são criaturas simples. Estão, como os espíritos nos explicam, em diversos padrões de evolução. E isso é importante que nós entendamos para não ficarmos endeusando. Existem espíritos, e isso está dito lá na introdução do Evangelho, que sabem tanto quanto os homens. E alguns sabem menos do que certos homens, espíritos, que pelo fato de estarem do outro lado não estão detendo o conhecimento integral. Há homens na Terra encarnados que sabem muito mais do que certo grau de entidades que não têm conhecimento, não têm maturidade, não têm evolução. Mas que, se você invocar, vai vir dar opinião, vai vir dar palpite. Palpites ridículos, palpites ilógicos, que alguns vão tomar ao pé da letra, porque foi o espírito que falou. E que antigamente eram os deuses para eles. Exatamente. Na verdade, eram espíritos. Não é o fato de não estarem vivos no corpo que confere a eles a plenitude do saber. Ao contrário, eles são os mesmos homens e mulheres sem a roupa. É como quando você chega da sua casa e tira aquela roupa que você usou no dia todo para você pôr para lavar, tomar um banho, depois você põe uma roupa limpa. Você vestido e você despido, continua a mesma pessoa? Ou você muda? Na cultura, na inteligência, no saber, você continua a mesma pessoa, vestida ou não. Assim também acontece com a alma. Tendo a roupa de carne ou não tendo a roupa de carne, ela continua do mesmo jeito. Se ela é viciada, se ela é maldosa, se ela é invejosa, a morte não vai livrá-la desses defeitos. Ela continuará com isso do outro lado. Se ela é virtuosa, se ela é boa, se ela é generosa, se ela é humilde, ela continuará assim depois que o corpo morre. Ela apenas tirou a roupa da carne e agora continua vivendo como alma. E é a alma que tem essas qualidades, ou esses defeitos, não é a matéria. Agora ainda continua, né, Solange? Continua o comentário de Kardec, vamos em frente, porque ele diz assim: se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se, sem dificuldade, todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que eles desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza. Pode continuar. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que não cessaram jamais. Foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, o espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. E isto é aquilo que de verdade limpa a mente de todo esse misticismo, de toda essa dependência, de toda essa ignorância que faz com que algumas pessoas só viajem depois que a entidade disser que pode. Só mudam de emprego se o espírito disser que está autorizado. Vão perguntar ao espírito se eles podem casar ou se separar. E não tem neles mesmos a confiança.
não se relacionam com a divindade autenticamente. Ficam sempre na dependência de uma opinião. Posso comprar uma casa que agora eu estava querendo mudar? Será que vai dar certo? O que os espíritos têm a ver com isso? Você não está pedindo que os espíritos te iluminem a consciência. Você está dizendo que os espíritos digam a você que o negócio vai ser bom. Então você está transmitindo para ele, transferindo para ele a decisão que depende de você tomar. E se der errado, você vai botar a culpa no espírito. Eu fiz isso porque o espírito falou. Ué, mas quem era aquele espírito? Você viu? Você puxou a capivara dele, o povo fala assim, né? Dos antecedentes criminais, você sabe quem que é? A entidade que está respondendo coisas do mundo chão. Você acha que é um espírito superior? Você acha que ele conhece tudo? Então, as decepções ensinam os leigos, os ingênuos, os incautos, os ambiciosos, através do sofrimento. E isso a gente vai aprendendo. Só que a doutrina espírita veio para dizer, não é assim que funciona. As pessoas têm regras, os espíritos têm regras. Existem regras que definem todo o nosso intercâmbio. E se você não respeita essas regras, você se expõe a quebrar a cara, como muitos quebram, para depois porem a culpa nos espíritos, que não fizeram senão a parte do nível evolutivo em que eles se encontram. Que, como dizem a resposta aqui e o comentário de Kardec, cada um está num padrão evolutivo, cada um entende a realidade de um jeito. Somente os espíritos superiores são dotados de conhecimento, de sentimento, de profundidade filosófica para abordar as questões profundas, sem ludibriar a inteligência humana. Portanto, vamos em busca deles. Não vamos ficar pedir para a pessoa ler a minha mão para ver se eu vou ser feliz, ou se eu vou casar, se eu vou ter dinheiro. Não. Vamos procurar em nós os conteúdos necessários de trabalho, de esforço, de resignação, de disciplina, porque isso garantirá que nós tenhamos uma vida minimamente confortável. Bom, lendo aqui até, porque muitos de nós às vezes tem aquela ideia, né, meio mística, de que quando se fala dos deuses gregos, os deuses romanos, e nós vamos ver que aqui Kardec, os espíritos estão nos dizendo, não passavam de espíritos. É lógico que você vai encontrar essas atividades, essas deidades pagãs, em todos os níveis da escala espírita. Se vocês lembram, nós já estudamos sobre isso, a escala espírita, os diversos graus de elevação que os espíritos possuem. E vão desde os espíritos lá imperfeitos até os espíritos puros, mas não é porque naquela época havia essas divindades pagãs que eram considerados deuses, isso não significa que eles realmente fossem espíritos mais elevados ou espíritos superiores. Então, em tudo isso é muito importante, porque o espiritismo vem meio que desmistificar tudo isso, vem nos trazer uma realidade muito simples, que quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser aquilo que éramos, e que muitas vezes não é porque nós estamos escutando um espírito ou uma entidade falando através de um médium, que é porque essa entidade realmente tem um conhecimento suficiente ou tem a elevação necessária para passar determinadas informações. E aí vem a importância, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, quando nos alerta sobre a importância de nós utilizarmos o crivo do bom senso, o crivo da razão, e tudo isso vai fazer com que nós possamos analisar e não escorreguemos em determinadas armadilhas do plano espiritual e até mesmo de espíritos zombeteiros. Então, é isso mesmo. Por isso que é importante o estudo. Isso, gente, nosso tempo já está se esgotando. Nós agradecemos a presença de vocês e no próximo Espiritismo Sem Mistério vamos continuar com esse tema. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Espiritismo Sem Mistério.